O tempo. Tudo muda, tudo transforma. Muda até mesmo o nosso próprio jeito de enxergar o tempo. Quanto mais ele passa, mais valioso vemos. Mais o respeitamos e mais o entendemos. É das mãos dele que recebemos o mais valioso presente que a vida nos dá, a experiência. E é ela que nos revela o maior segredo de todos, de que o tempo, de fato, não é a divisão entre passado, presente e futuro, mas sim uma soma desses três elementos, cujo resultado é a eternidade, da arte, dos sentimentos e da alma. É nesse atemporal que nossa moda se inspira, para traduzir essa beleza que vive para sempre. Venha descobrir no Inspira Mais 2022. O tempo. Tudo muda, tudo transforma. Muda até mesmo o nosso próprio jeito de enxergar o tempo. Quanto mais ele passa, mais valioso vemos. Mais o respeitamos e mais o entendemos. É das mãos dele que recebemos o mais valioso presente que a vida nos dá, a experiência. E é ela que nos revela o maior segredo de todos, de que o tempo, de fato, não é a divisão entre passado, presente e futuro, mas sim uma soma desses três elementos, cujo resultado é a eternidade, da arte, dos sentimentos e da alma. É nesse atemporal que nossa moda se inspira, para traduzir essa beleza que vive para sempre. Venha descobrir no Inspira Mais 2022. O tempo. Tudo muda, tudo transforma. Muda até mesmo o nosso próprio jeito de enxergar o tempo. Quanto mais ele passa, mais valioso vemos. Mais o respeitamos e mais o entendemos. É das mãos dele que recebemos o mais valioso presente que a vida nos dá, a experiência. E é ela que nos revela o maior segredo de todos, de que o tempo, de fato, não é a divisão entre passado, presente e futuro, mas sim uma soma desses três elementos, cujo resultado é a eternidade, da arte, dos sentimentos e da alma. É nesse atemporal que nossa moda se inspira, para traduzir essa beleza que vive para sempre. Venha descobrir no Inspira Mais 2022. Dia ou noite? Exatas ou humanas? Cidade ou campo? Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae acredita que empreender é uma porta para a independência, que está aberta para as pessoas de todas as idades, gêneros e que buscam mais opções para suas vidas. Para o Sebrae, tão importante quanto incentivar negócios a darem certo é apoiar pessoas que transformam sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Conexão, da palestra de inspirações. Hoje, com artesanato, e com o nosso coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design do Inspira Mais, o Walter Rodrigues. Walter, é contigo. Uma boa noite a todos. Oi, Ingrid, obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado pela sua companhia. Vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, ainda de forma digital, mas na esperança da gente poder se abraçar e se ver logo mais. Então, para manter esse contato forte que a gente já tem, é só seguir as redes do Inspira Mais, as redes sociais, aqui pelo Facebook ou no Instagram, para você ter acesso
a tudo que está acontecendo, né? A pesquisa, as informações, o que está acontecendo de lives e tudo isso sempre estão aqui nas nossas redes sociais. Então, segue a gente para continuar conectados. Se você tiver alguma pergunta sobre o nosso conteúdo hoje do Future Proof, direcionado para o setor de artesanato ou qualquer outra pergunta, envie pelo chat. A Ingrid vai organizar essas perguntas, vai enviar para mim no final da nossa apresentação e eu vou ter o maior prazer de responder. Assim a gente pode conhecer um pouco mais você que está aí do outro lado e ter uma interação muito mais interessante no sentido de conhecimento e troca de conteúdo. A gente sempre fala da metodologia da pirâmide, que é a base de como a gente constrói todo um trabalho junto com as empresas associadas e participantes do Inspira Mais, na curadoria dos materiais que são apresentados. E a gente entende que essa metodologia também pode ser utilizada aí na sua empresa, para você perceber as etapas de planejamento e descobrir o quanto isso vai te ajudar e iluminar na hora das escolhas do que fazer, dos materiais, da cartela de compra. Então, com vocês, a metodologia da pirâmide do Inspira Mais. Em 3 estágios, a pirâmide mostra um processo para atender às novas necessidades e desejos do consumidor. Os 10% são o início do processo, a busca pela inovação, baseada no DNA e nas capacidades tecnológicas e produtivas de cada empresa. Os 30% são a adequação e o desenvolvimento produtivo das inovações, visando os grandes volumes e a rapidez da entrega. 60% são as confirmações do mercado, e aqui tudo é rápido, sem margem para erros, e é onde ocorre a massificação das inovações iniciadas nos 10%. A pirâmide representa 100% do mercado de moda, é aplicada na criação de novos produtos, na busca de novos mercados, nos materiais e nas ações de marketing. Hoje nós vamos falar sobre o tema que permeia essa edição, que é o 2022/2, que significa o segundo semestre de 2022, quando os produtos estarão direcionados para o varejo, pronto para os consumidores finais. Então, a gente pensa com essa antecedência, porque nós estamos aqui no início da cadeia, né? Já que é no Inspira Mais que a moda começa, a gente está nos materiais. E, a partir disso, vai para a segunda etapa, que são as escolhas pelas empresas que produzem, né? Os produtos, as bolsas, sapatos, roupas, bijuterias, todos os tipos de acessórios. E o mobiliário, por exemplo, e mesmo artesanato, porque a gente também tem muito material aqui no Inspira Mais para os artesãos. E depois tem o tempo do lojista e, naturalmente, o tempo disso chegar na loja. Então, essas etapas são extremamente importantes de serem compreendidas e também pelo 10% está pensando tão lá na frente. Nesse momento tão interessante que a gente está vivendo, né, a partir dos desafios que a gente já vem se adaptando através de toda essa questão da pandemia e de como a gente descobriu novos códigos, novos comportamentos, existe uma necessidade muito mais premente de estabelecer conexões entre empresas e empresas e consumidores, facilitando o negócio, né? Então, interpretar esse momento agora é urgente e imprescindível. Como é que eu vou fazer isso, né, de uma forma que a minha empresa realmente chegue até as pessoas? Será que é digital? Será que é híbrido? Né? Será que eu transformo a minha loja num outro espaço e estou atuando no digital, mas a minha loja física passa a ser tenha uma outra representação? Ainda mais falando de artesanato, onde a gente tem que realmente tocar, pegar, sentir, entender, ouvir a história. Então, talvez seja um ponto muito importante para a gente pensar hoje, especialmente falando de artesanato, sobre isso também. E diante dessas exigências todas, desses novos tempos, a gente ficou com uma pergunta que nos martelava ali o tempo todo, que é:
qual é a chave de transformação para o mercado de produtos de moda? O que seria diferente diante de todos esses desafios e diante do caminho que a gente vai tomando agora? O que a gente teria que realmente fazer? Nós temos que levar em conta que a ideia da digitalização do nosso universo, principalmente do universo de moda, ele ampliou a nossa concorrência, né? Então, hoje o consumidor tem acesso não apenas àquilo que ele já conhecia e que estava perto dele, mas a coisas que podem ser de outros países. Então, essa fronteira que foi derrubada, ela estabelece uma nova percepção para o produto. E a gente entende que, vivenciando essa aceleração e a digitalização do nosso cotidiano, fica claro que a prova do futuro é a relevância. Então, a nossa pergunta realmente era: o que vai valer a pena no futuro, né? Qual é o projeto que vai perdurar no futuro diante de todas essas modificações que a gente está vivendo? E ser relevante, então, é traduzir esses sentimentos em formas de materiais e depois de produtos. Mais do que nunca, é fazer com que as pessoas possam desejar seu e sentir que é necessário ter um produto seu, né? Então, cada vez mais, essa ideia das ações positivas e da percepção do aqui e agora, né? Eu estou vivendo nesse momento, o que realmente eu preciso, quais são as minhas necessidades, né? E quem está fazendo, na realidade, uma empresa, ou quem está criando, é muito importante inserir propósito em cada produto, né? Ele tem que transferir esse amor, esse carinho, essa energia positiva, que eu sempre vejo isso no artesanato. Mas nós estamos incorporando essa energia que a gente aprende com vocês dentro do produto, né? Que seja uma bolsa, que seja um sapato feito industrialmente, mas ele tem que carregar uma história, ele tem que trazer uma ação positiva, ele tem que trazer uma mensagem de otimismo, né? Moda é uma forma de comunicação e, diante desses desafios que a gente tem vivido, a moda tem se tornado cada vez mais um processo, né? Um caminho dessa comunicação. Assim, um produto relevante será lembrado e valorizado, se tornando a prova do futuro. Então, é isso que a gente tem pensado cada vez mais, né? Se eu faço realmente esse produto com toda essa energia, com toda essa carga de transparência, inserindo novos códigos, como a questão da sustentabilidade, que está se tornando cada vez mais uma referência de qualidade, mesmo a nova referência de qualidade, né? Então, esse meu produto tem um caminho para sobreviver e ser reconhecido lá no futuro. Quando a gente começa a fazer essa investigação, nós que estamos aqui dentro do núcleo de pesquisa do Inspira Mais, eu e mais 9 gestores de design desenvolvemos essa pesquisa. Uma das palavras que mais nos chamou a atenção foi a questão quantum. Quantum significa a menor partícula de qualquer material, espécime, seja humana, da natureza, os minérios, todo mundo tem essa medida ínfima, muito pequena, chamada quantum, que para nós, aqui do núcleo, e principalmente para mim, que tenho o prazer de estar falando aqui com vocês, quantum, na realidade, significa para mim essência, poeticamente falando. E dentro dessa essência, a gente vai perceber vários caminhos muito interessantes de como nós estamos sendo, de certa forma, abalados por todas essas questões dos últimos meses que estamos vivendo. E a gama de informação, a quantidade de informação que a gente está recebendo é representada um pouco por essa obra de arte da artista Mona Hatoum, que é um relógio sobre um campo de areia. Ele tem 2 ponteiros. Um ponteiro trava uma esteira, né? Ele vai criando texturas, ele vai marcando. E, imediatamente, o ponteiro que vem depois deixa tudo absolutamente flat, tudo absolutamente liso. E é como a gente está sentindo um pouco todo esse paradigma, né? As coisas que a gente vê agora, amanhã, na maioria das vezes, a gente já esqueceu. E só algo que tem realmente sentido, relevância, que permanece nessa nossa memória tão fluida como tem acontecido nesses últimos tempos. E a partir dessa situação da percepção do antes e do depois, nós chegamos nessa palavra fragmentado.
e ela vai significar, de certa forma, um caminho muito interessante, principalmente nas texturas, em materiais onde a gente vai ver produtos onde parte é com uma textura ou um tipo de acabamento, e num outro momento isso é liso. Então, por exemplo, você que trabalha com madeira, você que trabalha com tecido, você que trabalha com fios, por exemplo, fazer alguns elementos que misturem essas histórias, né, dando esse contraste interessante. Por exemplo, aqui a gente tem exemplos muito fortes da circularidade, né, da forma de construir esse macramê a partir da circularidade, mais a adição de franjas, então, de uma forma interessante, combinando realmente dois elementos poderosos num objeto só. Então, porta-copos e mesmo um elemento decorativo feito a partir dessas noções de fragmentação. E a aplicação, de certa forma, dessas texturas, desses sulcos, né, desses plissados que se formam a partir dos pontos, essa textura mais como se fosse uma listra, né? E isso pode ser aplicado, por exemplo, sobre uma sapatilha, isso pode se transformar numa gola ou mesmo num próximo acessório para um colar. Então, dependendo do fio, da espessura do fio, você pode construir isso. Aqui são outros exemplos que a gente usou para todos os setores, principalmente para explicar esse caminho das matérias, como essa mesa de metal que foi criada por dois artistas, o Claude Lalanne, por exemplo, que mostra uma parte com textura e uma parte lisa, né? Quando a gente fala de fragmento também, a gente está falando muito de upcycling e de reuso de materiais já existentes. Então, o pessoal do denim tem aproveitado muito essas sobras, esses resíduos que sobram da indústria, para construir novos elementos, novos produtos. E a gente, falando de essência, a gente chegou também na ideia das rochas, e tem muito material estampado com essa ideia de mármores, com essas texturas realmente de pedras nobres. Esse vídeo que aparece do lado esquerdo, por exemplo, é uma designer brasileira chamada Carol Gay, que trabalha fragmentos de rochas com vidro soprado, criando vasos absolutamente inacreditáveis. Aqui eu trouxe uma referência de artesanato, que a gente tem muito desses seixos, né, desses pedregulhos, como a gente chama, mas a gente não vê muito as pessoas trabalhando. Então, é um momento da gente se inspirar nessa ideia da rocha, nessa ideia da essência, e partir para uma experiência de decoração, por exemplo, a partir do uso desse material, onde a gente tem muito rio no Brasil, né, em todas as regiões. É muito fácil de se conseguir uma boa furadeira e uma boa habilidade, a gente pode criar peças bem fantásticas. A gente usou muito essa textura das pedras e foi muito visto no Inspira Mais, como estampa também sobre os materiais, né? Então, a gente vai ter realmente bastante produto com essas texturas das rochas. Aqui a gente fala muito da importância do esporte e principalmente de como ele tem impactado a nossa vida. Haja visto o quanto a gente passou as 2 últimas semanas pendurados na TV de madrugada, vendo as Olimpíadas em Tóquio, torcendo pelos nossos campeões todos, né? Sorrindo e festejando cada medalha de ouro e o desafio dessas pessoas, o empenho. E o esporte cada vez mais está dentro das nossas vidas, a partir do vestuário, a partir de como nós também, da indústria da moda, assimilamos a tecnologia que vem do esportivo, na questão da matéria, na questão do calçado, dos acabamentos, né, da questão da elasticidade. Tudo isso acaba influenciando o esporte. Hoje é a grande fonte de inovação que a gente encontra na moda. E aqui dentro do olhar do artesanato, eu pensei muito em trazer uma ideia para vocês da ideia de upcycling, da gente aproveitar peças que as pessoas possam ter no armário ou que nós possamos utilizar já materiais que estejam num brechó, por exemplo, e criar com isso elementos decorativos a partir de recortes que as pessoas possam usar em cima das suas roupas de ginástica, né? Então, seria uma forma da gente dinamizar, ter uma renda, utilizando materiais já existentes e criar, de certa forma,
produtos desejáveis para as pessoas. Eu gosto muito de chamar a atenção nesses 2 slides que a gente tem na sequência, porque a gente conhece essa marca, ela é extremamente emblemática, que é a Ferrari, ela é a grande marca do automobilismo, e, de certa forma, agora eles criaram uma coleção específica, mas uma coleção de prêt-à-porter masculina e feminina, com roupas incríveis, com esse detalhamento, onde a gente vê o impacto dos uniformes, por exemplo, que os meninos usam lá no grid, né? Usam lá na hora de trocar pneu, trazendo esses elementos para dentro da roupa, e a gente não vai ser mais só comprar boné e camiseta escrita Ferrari, a gente vai poder entender melhor esse produto como um todo. E eu entendo muito o artesanato como um produto. Eu não entendo o artesanato como algo hobby ou como uma ideia que eu faço mais ou menos. Não, ele tem que ser tratado para ser valorizado como um produto. Então, essas referências da moda, esses caminhos que a moda está colocando para o nosso olhar, de certa forma, com relação a cores, a formas, ela também tem que ser compreendida e decodificada dentro do artesanato. Aqui nesse slide, a gente fala muito sobre volumes, principalmente grandes volumes ou a ausência deles, né? Então, os materiais que a gente sugere aqui são sempre muito maleáveis, muito fluidos. E a gente tem realmente o impacto dessas matérias criando volumes muito interessantes. E eu trouxe o trabalho da Lalinha Handmade, que é uma amiga que faz tricô, onde a gente pode, tricô e crochê, na realidade, a gente pode ver essa amplitude dentro das peças do tricô. Então, usar realmente a noção de volume a partir de tudo aquilo que você está fazendo, né, de crochê, de tricô, das possibilidades realmente de novas modelagens e de novos caimentos de fios, né, mais fluidos, mais interessantes. O outro tema do Future Proof, na realidade, é o hipervisual, e a gente vai falar muito claramente desse momento que a gente está vivendo, onde a gente está sempre na frente da tela de um note, onde a luz é completamente diferente, né? Eu estava conversando com a Ingrid nesse momento aqui sobre uma questão de coloridos, e ela dizia, pode ser que no telefone, como é mais iluminado, você não percebe, e é realmente isso que a gente tem que prestar atenção hoje, né? Como que a gente comunica, como é que você usa suas redes sociais, como é que você está comunicando lá com o seu cliente ou com as pessoas que possam desejar seu produto, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, essa amplitude digital, ela também fala com vocês do artesanato, né? A gente já contava a história do artesanato, a gente já está divulgando toda uma tradição, só que a gente tem que trazer todo esse discurso para esse momento digital. E a gente entende isso como um maximalismo, como uma explosão de coloridos, uma explosão de formas, uma explosão de informação. Então, isso também pode ser adequado para dentro do artesanato. Essa explosão de informação, quando a gente fala maximalismo, a gente vê diferentes padronagens misturadas. Nós vemos o universo dos gêmeos, que acabaram desses 2 artistas maravilhosos que a gente tem no Brasil, que acabaram de fazer uma exposição gigantesca na Pinacoteca aqui em São Paulo. Esse universo colorido, misturado deles, combina muito com o nosso jeito de ser, né? De como os brasileiros gostam de cor, de estampa, e a gente pode aproveitar muito esses insights na hora que você estiver criando bordados, que você estiver criando absolutamente tramas, macramês, de realmente brincar com as cores e envolver pequenos detalhes, partes coloridas, né? Ou mesmo muito branco e preto, que fazem parte desse grafismo. Eu sugiro aqui que a gente possa trabalhar os tecidos com relação a patchwork, né? Então, trabalhar realmente recortes, fazer novas propostas, trazer para o artesanato essa matéria tão rica, tão viva, que é o tecido, e também o couro, e também o laminado sintético. Então, nós podemos inserir dentro das ideias de patchwork novas estampas, novas misturas de cores, né? Novas combinações de elementos geométricos, trazendo essa referência do maximalismo para dentro do nosso trabalho de artesanato. Esse maximalismo também pode ser trabalhado a partir dessa referência do ateliê Caos,
que é uma artista plástica que trabalha exclusivamente com macramê, mas ela cria obras de arte com esse macramê e agora essas obras de arte podem ser vestidas. Então, é uma performance que é feita com o trabalho dessa artista, mas olha a variedade de pontos, olha a possibilidade de caminhos que a gente tem dentro desse maximalismo pensado numa única técnica. A gente tem dentro da nossa percepção, e justamente nesse momento que o mundo está fechado, né, a gente entende esse momento como a ideia do lockdown e a consequência disso com relação da gente estar impedido de viajar, impedido de fazer o que o mundo normalmente fazia. Nós entendemos que esse momento onde a gente se fecha, as nossas ancestralidades ficam mais fortes. E no Brasil, principalmente, a gente tem olhado muito para a raiz africana, né? Para esses consumidores que hoje têm uma voz ativa e ativam um mercado de milhões de reais. Então, pensar nessa grande comunidade, né, de matriz africana, com elementos que lembrem as várias Áfricas possíveis que existem dentro do continente africano, trazendo combinações geométricas, de coloridos, né, fazendo uma referência muito forte a toda ao gosto desse consumidor. E, por outro lado, quando a gente olha para os povos originais, a gente vê que esse movimento é global. Então, a gente tem estilistas brasileiros hoje trabalhando muito claramente as suas ancestralidades indígenas, com trabalhos magníficos, mas também a gente vê na Europa e nos Estados Unidos também muita gente buscando essas referências dos seus povos nativos e trazendo isso para dentro das suas coleções. E aqui eu trouxe uma referência muito linda da América Latina, dessa ideia dos coloridos. Eu sou um fã e coleciono todas as vezes que eu tenho a chance de ir com Inspira Mais, por exemplo, para Colômbia, para o México, eu acabo trazendo sempre uma sacola para mim. Quem me conhece e segue meu Instagram sempre vê que eu tenho umas sacolas coloridas, e eu amo isso, e eu acho que isso pode ser incorporado na moda. Eu não vejo isso no Brasil, eu não sinto. Nós temos essa trama, nós sabemos fazer esse tipo de jacquard, né? Mas as pessoas ainda não descobriram isso como um produto. Então, para mim, essa era uma inspiração muito poderosa para quem tem o poder das tramas e de criar, de tecer, na realidade, essas sacolas que pudessem estar evoluindo para essas referências coloridas que fazem parte da tradição, na realidade, dos povos originais de toda a América. Aqui a mesma ideia, por exemplo, quem trabalha com taboa ou com fibras, de como eu posso decorar isso com esses desenhos mais ancestrais e trazer isso para dentro de uma decoração, por exemplo, extremamente moderna. E aqui essas esteiras maravilhosas que já vêm realmente, são artesanato feito por tribos indígenas, e que eu sugiro que a gente possa acessar. É fácil de encontrar essas esteiras mesmo no Instagram, mesmo na internet. É só você colocar esteiras Meniaco, que é fácil de conseguir, e transformar isso em acessórios. Então, quem faz bolsas, quem faz outro tipo de, por exemplo, mesmo jogos americanos, dá para criar em cima dessa estrutura, e ainda você vai estar colaborando com artesãos dos povos originais, comprando os produtos deles. Então, é bacana usar isso também como matéria criativa. A nossa cartela de cor dos 10%, a gente focou muito nesse azul, no Scuba Blue, nesse amarelo meio queimado, meio limão, que é o Yellow Iris, e também nesse lilás um pouco mais escuro, um pouco mais denso, e a combinação sempre fica maravilhosa. No nosso segundo tema, a gente está falando do antídoto, que foi a pesquisa que a gente fez em pleno lockdown, e a gente sentiu ali naquele momento uma potência gigantesca com relação à natureza, e ao mesmo tempo que a natureza se regenerava e dava exemplos muito fortes de como isso era verdadeiro e que ela não precisa da gente, a gente entendia muito claramente esse conceito da biofilia que foi criado
pelo Edward B. Wilson, em 1980, que ele diz uma coisa que é muito bonita, que vem ser a ligação emocional que os seres humanos têm com outros organismos vivos e a natureza. Então, biofilia significa isso. O termo designa essa ligação emocional e desejo instintivo de se afiliar a outras formas de vida, que, segundo Wilson, está nos nossos genes e se tornou hereditária. Então, para mim, foi muito importante compreender esse olhar para a natureza, como a gente passou a ficar preso, a gente passou a valorizar isso muito mais. E, ao mesmo tempo, outro conceito dentro do antídoto é o cotidiano, é o de quanto nossa vida foi transformada, nossa casa, os nossos afazeres, trabalhar em home office, as crianças em casa, como se a escola fosse em casa, o entretenimento em casa, praticamente tudo acontecia nos nossos metros quadrados que a gente estava acostumado a vir em casa, às vezes, só para dormir. Então, essas modificações também impactaram muito na nossa percepção. A gente entende que sustentabilidade é o antídoto, é o remédio do futuro. A gente entende que inovação é o antídoto da moda. A comunicação é o antídoto das empresas, então a gente tem que ampliar o nosso raio de comunicação. E a tecnologia é o antídoto do mercado. Então, a tecnologia que vem para o nosso bem, que vem para nos ajudar, que vem para melhorar a nossa qualidade de vida. E o primeiro tema do antídoto é o natural, e dentro dele a gente tem aspectos muito interessantes, principalmente dessa palavra gradiente, que são esses degradês, que as pessoas usam muito isso em tie-dye, né? Então está muito em voga também você pensar nisso, se você trabalha com artesanato aí, trabalhando tecidos, tingimentos, é uma coisa bem bacana para você usar essa palavra gradiente, dar um aspecto novo para tudo isso. Ao mesmo tempo, nós entendemos que isso são inspirados nos milhares de pôr do sol que a gente vê todos os dias nos Instagrams do mundo inteiro. Então, a gente preso dentro de casa, o único escape que a gente tinha era a janela, então isso ficou extremamente forte. Por outro lado, a gente assimilou uma ideia de uma lente macro no nosso olhar, e a gente passou a prestar atenção nas texturas de tudo, né? Então, assim, essas nervuras que vêm da natureza, das plantas, mesmo dos vegetais, da nossa comida, por exemplo, passa a ter uma importância. A gente descobriu novas texturas. E a questão do álcool gel na mão o tempo todo, a falta de tato, a falta de poder tocar, o medo de poder tocar, também faz com que a gente sinta uma necessidade muito premente de texturas e de superfícies rugosas. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos de cerâmica, porque eu acho que artesanato é tão amplo, eu posso usar essas referências para fazer objetos para casa, mas eu também posso fazer peças para bijuteria, e eu posso ainda inspirar pessoas que estejam me assistindo a criar texturas e estampas a partir dessas 2 peças de artesanato. Eu gosto muito dessa passagem das cores, desse mix dos materiais, fazendo essa ideia de gradiente. Por outro lado, aqui a mesma coisa, essa bolsa feita de bambu, por exemplo, é onde o tingimento passa realmente esses coloridos. Eu queria chamar a atenção de vocês que estão me acompanhando aqui, porque eu trouxe bastante elementos e bastante referências, principalmente desse projeto criado com o governo da Colômbia, chamado Artesanias da Colômbia. Esse projeto envolve milhares de artesãos, eles têm uma feira nacional no final do ano, que ocorre sempre em novembro, onde são pavilhões muito grandes que recebem todos esses artesãos de todos os lugares da Colômbia. O mais bacana de tudo isso é que existem 2 lojas em Bogotá, absolutamente conectadas com moda e design, que vendem o produto desses artesãos. O mais bacana disso tudo é que essa área ela é gerida por uma senhora que veio do mercado de moda. Ela foi, durante muitos anos, a pessoa responsável por uma grande empresa americana de comércio de roupas. E o governo colombiano a trouxe para cuidar de toda a parte comercial do projeto Artesanias de Colômbia. Então, realmente, lá
Por exemplo, vocês podem seguir no Instagram, só tomem cuidado porque na Colômbia não tem acento, é diferente do português. E aí, sempre que você olhar o post no Instagram do Artesanias da Colômbia, vai ter a história do objeto e principalmente o nome do artesão. Então, é muito interessante como países da América Latina entendem o artesanato como business, como negócio. Não é apenas uma ajuda mensal, é realmente um business. Nós estamos falando de produtos e de negócios. Então, isso sempre foi muito impactante para mim, e mesmo no México também a gente tem muito forte essa percepção, e eu fico sempre muito frustrado quando eu vejo que no Brasil a gente não tem um programa, a gente não tem um incentivo como esse para que vocês e o trabalho de vocês pudessem ser cada vez mais valorizados. Outro ponto importante na nossa pesquisa foi o olhar para o macro de novo, eu vou usar novamente essa palavra, mas dentro das flores. Então, a gente foi perceber que, em vez das pessoas estarem fazendo ali uma estampa tipo uma oncinha, um tigrado, elas estavam olhando para dentro dessas estampas das flores e criando uma bioprint. Então, era uma variação dessas estampas menores, delicadas, a partir dessas pintas, desses coloridos que as flores nos dão. É como se a gente tivesse colocado um microscópio, né, na planta e olhado para essas texturas, essas pigmentações. Aqui, de novo, como as flores podem ser interpretadas, por exemplo, em objetos para casa a partir do artesanato. Então, esse outro grupo chamado Artesanias do Atlântico, que também fazem parte da Colômbia e que é a costa, na realidade, do Caribe, eles têm muita palha. Então, esses, como chama isso, do guardanapo, né, que é o que segura o guardanapo, porta-guardanapo, criados a partir das flores dessa região com a palha. E, ao mesmo tempo, do Japão, a gente vê esse trabalho de macramê extremamente lindo, que vocês vão acompanhar vários outros projetos e produtos do Matsuda Sawa Lace, trabalhando bijuteria dentro do macramê. Então, saindo do macramê barra de toalha, ou mesmo cortinas, ou mesmo bolsas, e trazendo uma sofisticação gigantesca quando a gente olha para esse caminho das bijuterias. A gente tem, claro, o efeito maravilhoso de todos esses fios, de todas essas tramas nesse trabalho de macramê, e aqui no Inspira Mais você tem uma chance muito grande de encontrar fios, todo tipo de cadarço, todo tipo de material que pode ser tramado. Então tem bastante empresas que produzem esses cadarços, dá para fazer uma pesquisa legal com algodão puro, com outras fibras de viscose, tem várias coisas interessantes que você pode trabalhar aqui, mesmo fios feitos com laminados sintéticos, então que dão uma textura um pouco mais rígida para você fazer crescer também, são extremamente interessantes. A gente, dentro da pesquisa, a gente tem esse olhar para o desfoque, que são as estampas mais aquareladas, mais borradas, e também para essa questão das transparências, né, da questão do translúcido nas matérias, que você pode usar. Eu gosto muito no Brasil, quando a gente viaja para o interior e vê aquele espaguete das cadeiras, né, que a gente pode fazer milhões de coisas, inclusive as sacolas podem ser feitas com aquele espaguete, dando essa ideia vitrificada, translúcida, e tem sempre uma cartela de cor super linda. Outro ponto interessantíssimo é esse movimento que está acontecendo com as estampas a partir de bases naturais, de linho, de algodão, e você vai colocar folhas, vai colocar tudo que você gostar de vegetal, vai molhar e vai enrolar e vai guardar, e vai deixar um tempo, e a cor da folha, né, toda a pigmentação da folha vai migrar para os tecidos. Então, é um processo que está sendo bem difundido e tem várias tutoriais no YouTube, por exemplo, para você poder ir mais fundo nessa técnica e fazer um trabalho bem bonito e muito interessante
e eu acho muito rico no sentido de que a gente tem essa percepção da sustentabilidade através do meio ambiente, e é um processo muito limpo, então é muito interessante de estabelecer essa linguagem. E olha cada produto lindo que eu posso fazer com isso, né? Então, eu posso produzir as minhas peças ou eu posso produzir tecidos e vender para as pessoas que vão desenvolver as suas peças. Então, tem vários caminhos aí que você, como artesão, pode escolher e desenvolver. E olha que bacana essa ideia, que é a ideia de você pegar uma flor, martelar, né? Você esmaga essa flor e você vai construindo uma estampa justamente com o colorido das pétalas. Então, o pigmento, na realidade, da flor esmagada fica ali fortemente marcado no tecido. Então, um exercício bem bacana e bem lindo. No nosso outro tema, nós temos o cotidiano, e aqui a nossa reflexão sobre a casa, sobre a percepção também de como a gente prestou atenção nessas irregularidades das texturas, e a gente olhou muito para um ponto que eu acho que para o artesanato é extremamente importante, misturar tecnologia com rusticidade. Então, fios naturais, materiais mais rústicos, né? A gente tem aqui toda a ideia da juta, por exemplo, a gente tem fios extremamente bonitos dentro do Inspira Mais, a partir de toda a estopa, de tudo isso, que a gente pode unir com outros elementos mais tecnológicos e fazer disso uma combinação de bijuterias, de cintos, de bolsas, de uma série de produtos a partir da combinação dessas duas palavras, né? Que eu transfiro de novo para os fios, na rusticidade, e nos acabamentos, na possibilidade de detalhes usando tecnologia. Eu trouxe para nos inspirar a partir dessa ideia, dessa percepção do diferente que a gente teve no cotidiano, o trabalho da Inês Schertel, que é uma designer que trabalha com lã, com feltro, lá no Rio Grande do Sul, e que tem o seu trabalho exposto no mundo inteiro. E também todo o tingimento é feito com produtos naturais, ora com ferros enferrujados, ora com carvão, com cinzas, ou a cor da lã natural, como essa bolsa branca que é feltrada a partir da própria cor da lã da ovelha, e, ao mesmo tempo, essa luminária que também cria um novo colorido a partir da transferência, né, dos copos, né, dessa ideia dos copos que se formam a partir do feltro. Outro ponto importante e que nos inspira muito a pensar texturas, principalmente você que faz biju, se você tem ou cintos, né, detalhes de usar cerâmica com esses acabamentos mais rústicos, com essas misturas de queima, por exemplo, criando situações que dê para perceber essa ideia da rusticidade. Ou então, de novo, né, usar juta para a gente fazer muita coisa linda, que seja suplá, ou jogos americanos, ou mesmo tapetes, ou a possibilidade que a gente tem enorme dentro do Inspira Mais, a partir das fibras das jutas, né? Então, você tem aqui um caminho criativo muito rico, e hoje, mais do que nunca, as pessoas olhando para isso com muito interesse, né? As casas novas, o jeito que nós estamos criando a decoração, com mais verde dentro das casas, com uma percepção muito forte sobre as manualidades e sobre o artesanal, isso tem um fator muito de desejo de consumo. Eu entendo isso como um forte desejo de consumo. Nesse slide, a gente fala sobre proteção, então, materiais que são fáceis de limpar, materiais que são fáceis de cuidar, né? Até porque a gente ficou meio psicótico com relação à higienização, então é importante a gente pensar nessa forma. E, por outro lado, a gente também olha para esse universo dos games ou dos emojis, por exemplo, onde a gente tem uma referência de coloridos e de como a gente pega essa linguagem tão divertida dos emojis e transfere isso para dentro, por exemplo, dos nossos produtos e principalmente dentro do artesanato. A gente está focando aqui muito a ideia do coraçãozinho,
né, dessa ideia realmente do emoji, da forma, de como a gente pode incorporar isso dentro da moda. A nossa cartela de cores do 30%, ela vai ter uma gama de coloridos extremamente importante, que no artesanato vai ficar muito lindo, porque a mistura de todas elas acabam dando possibilidades de listras, a possibilidade de combinações extremamente poderosas, porque fala da natureza, mas também fala da rusticidade. Então, acho que é um tema que dentro do artesanato é extremamente poderoso. Como a gente faz essa cartela? A gente olha para os principais desfiles da estação, né? Olhamos para o mundo e a gente entende que ali estão referências muito importantes do desejo do consumidor com relação à cor. E daí a gente traz isso para dentro da pesquisa. No nosso 60%, que é o nosso último tema, a gente fala muito dos valores seguros. Na realidade, essa pesquisa foi feita antes da pandemia. E ela já falava de um processo muito forte no Brasil que a gente vive hoje, da polarização, das diferenças de pensamento. E a gente entendia que na pandemia isso se tornou mais forte, porque a gente ficou, por um lado, extremamente rigoroso na hora da compra, porque a gente viu que a gente passou meses, às vezes, usando o que a gente tinha em casa, né, de roupa, de objetos, de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente pensou muito na questão da qualidade e do valor percebido mesmo, né? Se valia a pena, valeu a pena, aliás, eu ter comprado aquilo, ou se eu vou comprar uma coisa agora, isso vai valer a pena. Então, essa percepção de atemporalidade, da imagem de clássicos, de cartelas de cores mais clássicas, de objetos e, principalmente, produtos que permaneçam mais tempo nas nossas vidas. Então, significando, de certa forma, a qualidade e o luxo, né? E eu acho o artesanato um luxo. Eu tenho muito prazer de ter coisas feitas manualmente, porque eu acho que esse é um dos verdadeiros luxos, o nosso tempo. O tempo gasto para criar algo único, né? Então, é muito rico para mim essa percepção. E o oposto, falando de polaridades, e o oposto desse classicismo, desse olhar muito concentrado nessa temporalidade, vem para um outro consumidor que, diante de tudo isso, diz: nossa, eu não sei, eu preciso de verde, eu preciso de cor, eu preciso de estampa grande, eu preciso de colorido, eu preciso de otimismo. E ele usa isso quase um momento de escapismo, né, para sair daquele ambiente um pouco tóxico que, de certa forma, a pandemia nos trouxe, e leva para um ambiente de romantismo, de uma ideia de viver um momento ou um mundo que não é aquele mundo que a gente está entendendo ali, principalmente na televisão. Então, a gente começa a falar desse valor percebido dentro de um ponto que é o modern classicismo. Então, por exemplo, vamos combinar, como eu posso transferir isso para dentro do artesanato? Qual é o seu ponto mais clássico no seu crochê? Né? Qual é aquele que você mais faz? Qual é a trama mais intensa assim, que você usa mais para criar suas bolsas, para criar seus acessórios? Né? Como é que você vê isso? O que realmente é a sua percepção ali do eterno, que você sempre faz? Vamos renovar isso, né? Vamos trazer de novo essas referências, mas renovando em forma, tornando isso interessante, inovativo, né? Ao mesmo tempo, você vai perceber que alguns materiais ganham aspectos de valor percebido, como, por exemplo, linhos, algodões, os couros, os laminados que têm essa aparência, eles começam a projetar uma ideia de luxo. Então, é bacana também você ter uma explicação forte no seu produto. Vamos supor, você usou uma juta, você usou um algodão, se esse algodão é orgânico, se você usou couro, né, um resíduo ali de alguma fábrica de couro, e que o tratamento dele é um tratamento mais vegetal, por exemplo. Então, comunicar isso no seu Instagram, comunicar isso na tag do seu produto, contar essa história, né? Mesmo se for um laminado sintético e se você estiver usando os resíduos, você está fazendo um trabalho sustentável, porque em vez daquilo ir para um aterro sanitário, ele está virando um objeto interessante. Então, aqui, o que vale realmente é
criar produtos fantásticos que permaneçam nas vidas das pessoas e que não acabem no lixão, né? E a gente vê na indústria do jeans, por exemplo, uma forte capacitação e a possibilidade de uso dos resíduos na criação de novos tecidos ou de novos objetos a partir das auréolas e dos resíduos realmente da indústria do denim, né? Que a gente focou aqui muito no denim escuro, tradicional. Ao mesmo tempo, a gente fala muito de xadrez também, de listras e dessas padronagens que são clássicas e que na moda, nesse momento onde as pessoas queriam alguma coisa que fossem mais eternas, mais atemporais, elas optaram bastante por esse tipo de padronagem. Então, eu trago aqui um trabalho super bonito de tecelagem manual, né, de teares manuais, feitos a partir dessa ideia das listras. Então, uma combinação de cores, a combinação das larguras das listras, criando um dinamismo super impactante. Então, você pode realmente usar as influências da moda e a tendência de moda para criar projetos para a sua casa, porque a partir do momento que eu vou numa loja comprar alguma coisa de listra, eu posso comprar para a minha casa também, né? Então, a minha casa faz parte do meu universo moda. Não é só o meu sapato, a minha bolsa, a minha roupa. É a minha roupa de cama, a minha cortina, é o que eu uso na minha mesa, o que eu sirvo o meu almoço, o meu jantar. Então, tudo isso faz parte de um lifestyle. E esse xadrez também aparece nesses acessórios, né, nessa cesta super bonita, ou também nesse exercício de macramê que parece um pied de poule. Então, puxar, né, sair do lugar comum, sair do ponto comum e buscar realmente referências novas e interessantes que venham realmente até da moda para fazer essa conexão super importante. E olha que lindo, eu falei que a gente ia falar muito do Matsuda, por exemplo. Aqui são broches e colares feitos a partir de tramas de macramê. Eu acho isso de uma elegância e de uma inovação fenomenal, porque não parece, na realidade, que são peças de macramê. Então, é como se a gente fosse um passo além, né? Aqui é um ponto muito importante desse universo do romantismo, onde a gente enfatizou muito a ideia da joia. Então, justamente por valores seguros, né? A primeira coisa que sobe numa crise mundial é o ouro e o diamante. Então, como é que a gente impacta isso dentro das estruturas do vestido? Então, seja nas bijuterias, seja nos bordados das roupas, seja no uso de materiais prateados, seja no uso de pérolas, né? Então, eu também posso incorporar isso no artesanato, mesmo que seja um terço de mesa, mesmo que seja um painel de macramê para uma parede, eu posso incluir esses objetos de brilho, de texturas, de contrastes, de metalizados, por exemplo, dentro desses objetos. Ao mesmo tempo, a gente olha aqui para conforto, né, principalmente porque é um elemento extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo, tecidos mais delicados, com texturas mais macias, a ideia do conforto realmente a partir das espumas. A gente viu também uma questão muito premente, que é o monograma. Então, a marca está sendo muito forte, trabalhada fortemente em todos os produtos, né? Então, por que não criar um monograma para você, já que é você quem faz, já que é sua mão que constrói o produto? Por que não criar um monograma e, na realidade, se você não conseguir ampliar isso no seu produto, colocar na sua tag, né, projetar isso para que as pessoas reconheçam como uma marca forte e interessante. Afinal, nós estamos falando de moda num universo digital onde a palavra marca cada vez mais ganha espaço e mais importância, perdão. A gente realmente está interessado nesse crescimento das marcas e como tirar a cabeça para fora da água, né? Assim, aparecer nesse mercado gigantesco. E aqui os New Romantics, a gente acentua a questão da inspiração do final do século XIX, começo do século XX, ali o finalzinho da era vitoriana, então a questão das rendas, que é outra tradição desse Brasil, principalmente no Nordeste e às vezes aqui no Sul do Brasil. Então, essas rendas que podem se transformar em jabôs, que podem se transformar em punhos, que podem se transformar em bijuterias, né?
e outros elementos dentro da nossa possibilidade do uso da moda. Então, olhar para essas rendas do final do século XIX e trazer muita inspiração em cima disso. E, de novo, o Matsuda Sawa me inspira a mostrar para vocês essa delicadeza, esse trabalho de texturas que parece muito com rendas, trabalhado no macramê, na forma de bijuterias, uma forma completamente diferente. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha imaginado de poder chegar a um ponto tão pequeno, né? Aqui ele está aumentado no slide, mas no Instagram dá para perceber o tamanho desses broches, o tamanho desses brincos. Então, é um trabalho primoroso, hiper delicado e, ao mesmo tempo, com um valor percebido gigantesco, né? De inovação e, ao mesmo tempo, de acabamento, de texturas. Aqui, mais exemplos. Eu amei essa ideia dos anéis. Então, um caminho super lindo para se ter um rendimento, né, muito mais fortalecido a partir de inovação de produtos, a partir dessa ideia da delicadeza das rendas, das tramas, trazendo isso para dentro do macramê. A gente tem um contraponto desse romantismo a partir do olhar para essa explosão das flores, da botânica e principalmente também de estampas gráficas inspiradas no design dos anos 70, principalmente dos designers ali da Escandinávia, né, que é Suécia, Finlândia e Noruega, todo aquele Dinamarca, todos aqueles 4 países ali que tem um estilo extremamente forte, né, um design extremamente puro, e a gente olhou muito para isso na questão da estampa, da padronagem e da forma da combinação desses elementos geométricos. Então, a gente tem esse grafismo, de novo aqui, dentro da trama de uma bolsa, né, do tramado de um tricê de uma bolsa, e a gente tem também essa beleza a partir do marfim da Amazônia, que é essa semente, que dentro da Artesanias da Colômbia, Manos de la Tagua, por exemplo, transformam isso em colares, e tem a ver com esses elementos geométricos, com essa sobreposição de círculos que a gente mostrou como inspiração ali no último slide. A cartela dos 60%, ela estabelece uma gama de cores que tanto fala com essa questão da botânica, né, da explosão de cores, do romantismo, mas ela também tem uma cartela que combina com os rústicos, com os naturais e com as cores atemporais, esse azuis do denim lavado, do denim mais escuro, e o prata, que também é uma combinação atemporal, né, que a gente pode usar em detalhes de metal. Aqui no Inspira Mais você tem uma gama enorme de possibilidades de enfeites e de fivelas, de argolas, de tudo que você precisar para combinar esse prateado dentro dos materiais do artesanato. Aqui a nossa cartela de clássicos, a gente sempre traz essa cartela para todos os setores, e aí a gente escolheu a marca Fendi, que é uma marca italiana de luxo, extremamente consistente no mercado, né? Ela realmente é reconhecida como uma grande marca, e a gente fez toda a cartela de clássicos baseados nos 2 últimos desfiles dessa marca, trazendo todas essas tonalidades de cores que a gente acredita que são absolutamente presentes na moda, no artesanato e no calçado e nos acessórios. Então, quando a gente olha para a nossa cartela, a gente aplica a metodologia da pirâmide, onde nós temos 30 cores, 10% de 33 cores, que são as cores da inovação, que a gente olha para um futuro mais próximo, né, a longo prazo ali, para as 9 cores do 30% de 30 cores, vocês têm as cores da moda, que são as cores da tendência, e você tem no 60% 18 cores, que são 60% de 30 cores, onde nós temos 7 cores clássicas e mais 11 cores do que nós chamamos de hits da estação. Então, é uma cartela muito rica, que você pode encontrar em fios, em acabamentos, se você usa aviamentos, por exemplo, zippers, ilhoses, todo esse tipo de material você também encontra aqui no Inspira Mais, e todos eles
criados a partir de uma cartela única. Então, é muito fácil você combinar os fios com os zippers, com os enfeites, com tudo aquilo que tem cor, porque nós estamos falando de uma cartela, de uma curadoria de cores para todos os produtos que são mostrados no Inspira Mais. Queria ressaltar mais uma vez, se você tem alguma pergunta, envie aqui pelo chat, a gente está finalizando, eu vou ter o maior prazer de conversar com você. E tem uma coisa bem interessante, que assim, todas as palestras do Inspira Mais, e todas essas que a gente fez agora dos setores, né? Porque o Marney falou sobre os calçados, a Tati Souza falou sobre lingerie, sobre bijuteria, eu falei sobre mobiliário, eu falei sobre confecção, isso tudo está arquivado no nosso canal do YouTube, no Inspira Mais Oficial, lá no YouTube. Então, você pode acessar e você vai ter todos os nossos conteúdos exatamente com a gente. Eu queria agradecer a Carla, que é uma amiga amada, que mora no Equador e que está aqui à noite com a gente, compartilhando aqui a sua visão. Carla tem um trabalho muito lindo, ela está buscando incentivar o artesanato do Equador e, principalmente, criar essa potência, né, dentro da indústria da moda. Então, Carla, eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente, muito obrigado, um beijo bem grande, depois leva para todos os artesãos aí do Equador. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez convidar vocês para estarem conosco no Facebook e no Instagram do Inspira Mais, para entender bem claro ali como que a gente propõe a nossa pesquisa, como a gente insere os temas e todos os conteúdos nos universos de moda. Eu queria agradecer a presença de vocês, o carinho de sempre, e que estamos sempre à disposição de vocês. Aliás, vocês podem usar o Facebook do Inspira Mais e também o Instagram para nos contactar. É fácil, é só mandar uma mensagem que a gente vai responder e procurar entender o que vocês estão precisando. Muito obrigado a todos, boa noite e um ótimo final de semana.